The King, capítulo 281. Aumento rápido da força. Depois da batalha em que Fei deu tudo de si, ele perdeu a força e nem queria mexer os dedos. Todos os ferimentos externos e internos fizeram com que Fei se sentisse como se estivesse sendo mordido por numerosas formigas. Toda vez que ele movia seu corpo, parecia que ele estava sendo cutucado por numerosas agulhas. Ele suava uma tonelada devido à dor. Depois de algum descanso, os pensamentos de Fei ficaram mais claros no vento frio. Ele lutou e pegou uma garrafa de poção de saúde do seu espaço de armazenamento. Depois que ele bebeu, as feridas desapareceram e ele se sentiu muito melhor. Depois que Fei ficou mais poderoso, o efeito da poção de saúde diminuiu. Isso era esperado. O motivo era simples. Se um bárbaro de nível 10 tivesse a saúde de 100, então o bárbaro de nível 46 teria a saúde de mais de 600. A poção de saúde, que só poderia curar 50 pontos de vida, não seria tão boa agora proporcionalmente falando. Quando Fei acabou de chegar ao continente de Azeroth, meia garrafa de poção de saúde poderia salvar Pierce, que estava à beira de morrer. Mas agora, só poderia curar alguns ferimentos no corpo de Pierce desde que ele era agora um guerreiro de 4 estrelas. Depois que a poção foi engolida, a fadiga também desaparecia. Como alguém que aprendeu com a experiência, Fei pensou de volta nessa perigosa batalha. Aquele homem misterioso era muito poderoso, e ele conhecia muitas técnicas de combate. Golpe de espada, golpe de lâmina, golpe de palma, golpe de flecha, golpe de punho, golpe de dedo. Todas estas técnicas foram usadas por ele facilmente, mas elas davam uma grande quantidade de dano. O bárbaro nível 46 de Fei era equivalente a um guerreiro de 7 estrelas, mas ele ainda foi derrotado. Parecia que um adulto estava batendo em uma criança. No entanto, o que Fei estava pensando não era em torno da força desse homem misterioso. Por alguma razão, o rei sentiu como se estivesse ignorando algo importante. Depois que ele franziu a testa e tentou pegar aquele momento de iluminação, ele ainda não conseguia entender. Ele ficou parado por cerca de 30 minutos e sentiu uma enorme quantidade de dor na testa. O suor escorria de sua testa como uma fonte. Tudo isso foi causado pelo pensamento intenso. Outra brisa fria soprou. Quando Fei suspirou e estava pronto para desistir, um zumbido de repente soou em sua cabeça. Todos os bloqueios em sua cabeça e em seu processo de pensamento foram abertos e ele estava em outra zona. Bum! Fei relaxou as sobrancelhas e de repente deu um soco. Uma enorme marca transparente de punho cristalina voou para fora. Depois de viajar por cerca de 10 metros, ele parou por um segundo. A luz ao redor diminuiu um pouco, e seu tamanho diminuiu muito também. Mas depois desse momento de mudança, ele continuou sua trajetória e correu para a região onde os selos espaciais espirituais do punho dos 2 mestres guerreiros estavam. As energias guerreiras verde e vermelha instantaneamente iluminaram o céu, e as energias guerreiras se espalharam em todas as direções, como se numerosos mestres guerreiros estivessem dando socos uns nos outros. Fei franziu a testa novamente. Este soco não alcançou sua expectativa. Ele ficou lá e pensou sobre isso um pouco mais. Em sua cabeça, ele lembrou os momentos em que aquele homem misterioso iniciou os ataques. Aquela presença, esse estado de espírito, essa confiança, esse controle. Bum! 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 Ele pensou enquanto esmurrava e praticava. Fei estava experimentando algo que ele nunca havia experimentado antes. Fei praticou até o amanhecer, e ele sentiu como se agarrasse em alguma coisa. Ele mudou para modo assassino, e ele saiu do campo de batalha usando seu padrão de movimento especial. Depois que ele esgotou seu poder espiritual, ele treinou mais usando os métodos no pergaminho roxo. Depois que seu poder espiritual aumentou um pouco, ele acenou com satisfação e desapareceu das montanhas Moro. A luz do sol da manhã iluminou o mundo. Após o mais rigoroso toque de recolher, restrições durante o dia e inúmeras buscas, o ambiente movimentado e próspero retornou à área do acampamento.
A competição estava prestes a acontecer em 2 dias, e todos os 244 reinos filiados estavam se preparando para isso. Lembre-se, 6 reinos afiliados foram executados por envolvimento com os assassinos de Spartax. Todos os mestres guerreiros dos reinos afiliados estavam se concentrando e melhorando suas condições. Alguns deles estavam praticando uns com os outros nos 50 estágios de teste da espada no acampamento. Eles estavam todos tentando usar métodos diferentes para avançar sua força uma última vez antes da competição. A força expedicionária de Chambord não era diferente. A prática dos oficiais de execução da lei e dos cavaleiros do Zodíaco foi gerenciada por Peter Sek, que era o chefe dos militares. Sek experimentou um enorme aumento de força, e quem tinha uma nobre formação era muito melhor em administrar os soldados do que pessoas como Pierce, Drogba e Ole, que eram de base. Fei colocou seus homens nos lugares certos e dotou-os de total confiança. Isso funcionou bem. Torres era o guarda-costas pessoal de Fei, e ele era apaixonado por melhorar sua própria força. Portanto, ele falou e praticou com Lampard, que também não gostava de gerenciar os soldados. A força do jovem aumentou dramaticamente nos últimos dias. Depois que Fei voltou das Montanhas Moro, ele tomou o café da manhã com Angela e Emma. Depois de passar algum tempo com as meninas, ele começou seu treinamento na tenda central. Depois do almoço, ele entrou diretamente no Diablo Wood. Desde que a Cara e Caim conheceram os itens da misteriosa Sala de Pedra, ficaram intrigados. Eles estavam em um estado de loucura enquanto estudavam os itens com vontade. Fei não teve sorte em conversar com eles, então ele e Helena foram em sua jornada. Através do portal no acampamento dos trapaceiros, eles chegaram a Docas Curas. Docas Curas era uma cidade portuária, estava entre o oceano e a floresta. A maioria dos edifícios era feita de madeira e construída sobre a água, e a cidade era dividida em algumas áreas importantes. Exceto por algumas áreas de armazenamento e portais, havia mais de uma dúzia de NPCs. Alguns deles estavam encarregados de dar missões, e alguns deles estavam encarregados de vender poções e etc. Igual ao segundo mapa Lut-Golem, esses NPCs não tinham sua própria inteligência. Como os robôs programados, eles não conseguiam se comunicar fora dos scripts. Eles eram quase idênticos aos NPCs no jogo que Fei jogou em sua vida anterior. De fato, apenas os NPCs no acampamento dos trapaceiros tinham sua própria inteligência e trouxeram experiências a Fei que ele não encontrou em sua vida anterior. O que era diferente sobre Docas Curas era que a área neste mapa era muito maior e muito mais misteriosa do que os 2 mapas anteriores. Os demônios e monstros aqui eram mais poderosos, e Fei, o bárbaro nível 46, tinha que ser cuidadoso ao lidar com eles. Este era um dos benefícios do Diablo Wood. Quando os personagens de Fei se elevaram, os monstros que ele teve que enfrentar aumentaram seu poder também. Os novos ambientes em que Fei se atirava eram sempre mais perigosos, e ele tinha que manter sua guarda alta para lidar com isso. Dessa forma, a experiência de batalha prática de Fei aumentou e sua compreensão da força também aumentou. Dançar à beira da morte era o melhor treinamento para um guerreiro, não era como alguns jogos fáceis e chatos que as pessoas jogavam na vida anterior de Fei. No topo de uma tonelada de perigo, havia também uma tonelada de pontos de experiência. Quando as 4 horas e 30 minutos de tempo limite diários terminou, Fei não completou a terceira missão do mapa. A maior parte desse tempo foi gasto em viajar e matar os monstros ao longo do caminho. Mas antes de Fei deixar o Diablo Wood, ele subiu 3 vezes o nível e seu personagem bárbaro chegou ao nível 49. É claro que, além do aumento de força, Fei foi para o NPC de venda de equipamento e comprou outro conjunto de itens por 200.000 moedas de ouro. Ele conseguiu uma armadura que oferecia 200 pontos de defesa, um capacete que oferecia 100 pontos de defesa, um par de boas luvas, botas e um cinto. A única coisa era que esses itens eram todos itens mágicos azul de nível 5. Comparado com os itens craftedos laranja nível 6 que Fei tinha, seus estilos,
níveis e adequações eram inferiores. Isso deixou Fei um pouco chateado. No entanto, os itens laranjas de nível 6 raramente poderiam ser comprados dos NPCs. A maioria deles era dropada depois que monstros eram mortos, e eles eram raros de pegar também. No entanto, Fei não estava muito preocupado desde que ele tinha acesso à sabedoria do Rei Demônio. O livro continha muitas técnicas de forjamento e técnicas de encantar itens. Se Caim e Akara pudessem traduzi-los completamente, Charcy, a ferreira, deveria ser capaz de fazer itens de nível laranja que Fei pudesse usar depois de ser guiado pelo conhecimento. Na verdade, forjando de nível 7 e o nível 8, os itens lendários não eram mais um sonho também. Depois que Fei voltou ao mundo real, já era noite. Neste momento, dois grupos de convidados ilustres vieram ao acampamento um após o outro. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 282. Aumento do status social. O primeiro grupo de convidados era liderado por o Barba Ruiva Granelo. A aparição da segunda figura mais influente sob o segundo príncipe Domingues rapidamente atraiu muitos olhos na área do acampamento. 20 soldados da patrulha imperial vigiavam 6 carruagens e andavam atrás de Granelo. Eles agiam como se estivessem tentando se exibir, até mesmo pessoas que não conheciam Granelo prestaram muita atenção a elas. Mas quando essas pessoas viram as 6 carruagens em direção ao acampamento de Chamboda, vários tipos de expressões apareceram em seus rostos. Esses são os tesouros da Blandied. Sua Alteza nos enviou aqui apenas para entregá-los. Barba Ruiva Granelo foi muito educado. Ele não era o habitual escudeiro hoje. Ele riu e disse: Paris estava planejando vir, mas alguns assuntos urgentes surgiram e ela teve que lidar com eles. Portanto, eu sou o único que veio, e a senhora Paris quer que eu peça desculpas por ela sobre isso. Não se preocupe com isso. Muito obrigado, Sr. Granelo. Fei acenou com a mão, e os oficiais de execução da lei de Chambord se encarregaram das carruagens. Quando o Blandied foi apagado, o segundo príncipe disse que daria todos os seus ganhos para Chamboda, e ele também revelou sua força um pouco. Hoje, ele cumpriu sua promessa e enviou os tesouros. Embora Fei não se importasse com esses tesouros, ninguém teria dor de cabeça por ter muito dinheiro. Além disso, aceitar o presente em si era uma expressão de respeito. Se Fei rejeita o presente, pode haver alguns ressentimentos criados. Sua Alteza só ouviu sobre o que aconteceu ontem depois. Sua Alteza disse que você não precisa mais se preocupar com o Palácio Imperial dos Cavaleiros. Barba Ruiva Granelo não ficou no acampamento de Chambodo por muito tempo. Depois de algumas conversas, ele disse a Fei antes de sair. Fei assentiu. Embora isso estivesse dentro de sua expectativa, sua impressão do segundo príncipe ficou ainda melhor. O príncipe deve ter pressionado o Palácio Imperial dos Cavaleiros e fez isso durante um período tão sensível. Afinal, a atitude do Palácio Imperial dos Cavaleiros durante a Batalha do Trono poderia inclinar a balança. Isso tornou Domingues mais confiável na mente de Fei. Além disso, esse presente veio no momento certo. A partir de agora, a parte dos tesouros da Blandied que estava no espaço de armazenamento de Fei poderia ver a luz do dia com uma explicação plausível. Ele poderia dizer que eles eram todos do segundo príncipe. Fei acreditava que essa era uma das razões pelas quais Domingues lhe deu o presente. Ao mesmo tempo, isso daria a Fei uma razão para possuir muito dinheiro. Afinal, o poder do Kugoradrik causaria muitos problemas para Fei se fosse exposto. Por favor, agradeça Sua Alteza por mim. Fei deu um tapinha no ombro de Granelo e disse adeus ao Barba Ruiva e seus homens. Esta cena foi testemunhada por outros reinos afiliados. Parece que o segundo príncipe e o rei de Chambord estabeleceram algum tipo de acordo. Desde que o rei de Chambord chocou o mundo com sua força, ele está qualificado para pesar na batalha pelo trono. Eu me pergunto o que uma força como Chambord poderia fazer para esta batalha acalorada quando o rei de Chambord favorece o segundo príncipe. Estranho.
Por que o rei de Chambord favoreceria o segundo príncipe? Conversas semelhantes soavam na área do acampamento. Como os 10 reinos afiliados de nível 1 mantinham seus perfis baixos, a nova casa de força Chambord tornou-se o tópico da conversa. Uma tonelada de batedores espiões monitorou Chambord, e a aparição de Granello fez muita gente pensar. No entanto, ninguém esperava a próxima sequência de eventos. Depois de se despedir do primeiro grupo de convidados, outro grupo de convidados apareceu antes que Fei voltasse para sua tenda. Tudo o que Fei pôde ver foi um traço roxo de longe, e então ele identificou a garota, Ziene, que estava sempre ao lado da princesa mais velha. Atrás de Ziene, também havia 6 carruagens. Embora as carruagens estivessem cobertas com tecido verde e ninguém pudesse ter certeza do que havia nelas, as trilhas profundas deixadas pelas rodas faziam as pessoas relacionarem tesouros e gemas mágicas com as carruagens. Exceto por algumas pessoas que tinham muita informação, ninguém sabia quem era essa garota de vestido roxo. Essa garota jovem e bonita exalava uma presença gelada e pura. O vestido roxo e a armadura de couro enfatizavam sua figura, e ela facilmente chamou a atenção de todos os machos enquanto caminhava pela área do acampamento. No entanto, ninguém se atreveu a se aproximar dela e falar com ela, até mesmo os príncipes dos reinos afiliados que geralmente eram jogadores agiam como ovelhas. A sensação poderosa que emanava da garota os fez tremer, quanto mais os 40 soldados de elite da Legião Sangue de Ferro. Sua Majestade! Esses tesouros de Bland Ed foram enviados pela princesa mais velha em nome do príncipe mais velho. Eles podem ser úteis para você. Depois que ela chegou na frente de Fei, ela quebrou o recorde. Foi a primeira vez que ela conversou com um homem. Foram mais de 10 palavras. Fei riu. Se eu não estiver errado, é apenas a vontade da princesa mais velha. Aposto que o príncipe mais velho não disse nada. Ziene olhou para Fei com uma expressão surpresa. Com a boca aberta, parecia que ela estava perguntando a Fei: como você sabia? Embora a garota reprimisse sua curiosidade, sua expressão atraiu. Fei balançou a cabeça levemente. Na verdade, o príncipe mais velho Arshavin sempre teve uma leve hostilidade em relação a Fei, e Fei sentiu isso desde o começo. Desde que a princesa mais velha estava tentando minimizá-lo, a leve hostilidade não se transformou em ódio. No entanto, Fei não se preocupou muito com isso. Enquanto Arshavin não fosse o imperador, ele não era uma grande ameaça para Fei. Mesmo se ele herdasse o trono em poucos anos, Fei teria o poder de rivalizar contra Zenith também. A intenção por trás desse presente era a mesma. Assim como Paris, a princesa mais velha também queria que Fei tivesse uma razão legítima para possuir os tesouros da Bland Ed. Os 6 vagões foram empurrados para o acampamento de Chambord sob os olhares de inúmeras pessoas. Os soldados da Legião Sangue de Ferro cortaram as cordas que estavam amarrando o pano verde e revelaram os enormes baús de ferro preto. Depois disso, eles abriram a tampa e permitiram que as luzes de ouro e prata fossem refletidas. Além desses, houve ondas mágicas criadas pelas gemas mágicas. Todas essas cores sonhadoras conscientizaram as pessoas sobre o que havia dentro delas, embora algumas pessoas estivessem a centenas de metros de distância. Ciúmes e inveja apareceram nos olhos de muitas pessoas. Todos os tesouros dessas 6 carruagens eram equivalentes a 3 anos de renda de um reino afiliado de nível 4. Com todos esses tesouros, o rei de Chambord seria um dos reis mais ricos entre todos os outros, mesmo que ele estivesse falido de antemão. Se o rei de Chambord era fisicamente poderoso antes, agora ele também era financeiramente forte. Chambord era ainda mais temível. Ziene não gostava de conversar. Depois que ela entregou os tesouros, ela se despediu. Sua Majestade, Sua Alteza me disse para lhe dizer que seu conflito com o Palácio Imperial dos Cavaleiros está resolvido. Você não precisa mais se preocupar com isso. Fei riu. Por favor, expresse a gratidão em meu nome. Então o lado do príncipe mais velho também pressionou o Palácio Imperial dos Cavaleiros. Fei estava um pouco orgulhoso. Então meu status social melhorou. Os 2 príncipes mais poderosos estão dispostos a ofender o Palácio Imperial dos Cavaleiros por mim.
Então meu valor é maior do que o palácio imperial dos cavaleiros. Ele pensou. Sua Majestade. Por favor, tome cuidado. A menina bonita no vestido roxo disse a Fei levemente antes de sair. Fei ficou surpreso. Era óbvio que esta não era uma frase que a princesa mais velha quer dizer a ele, eram as próprias palavras de Ziene. Fei queria dizer obrigado, mas Ziene já se transformou em um traço de luz roxa e desapareceu no céu. Então, por que o príncipe mais velho também deu ao rei de Chambord um presente tão caro? Alguns dos observadores ficaram confusos. Eles sabiam a origem dessas pessoas do símbolo, sangue de ferro, nas armaduras de peitoral dos soldados. Como esses homens representavam a vontade do príncipe mais velho Arshavin, isso confundiu ainda mais a multidão. Será que o rei de Chambord ainda está esperando por um bom preço e ele não escolheu um lado ainda? Porra, o rei de Chambord! Essas bolas! Tais ambições! Algumas pessoas zombaram. Se alguém usasse esse método para maximizar seu próprio lucro em uma batalha do trono, qualquer príncipe que se tornasse o próximo imperador guardaria rancor contra eles. Este rei é realmente apenas um caipira. Sem conhecimento, ele cometeu um erro tão grande. As pessoas pensavam. Fei não se importava com os observadores. Depois de fazer algumas contas, Fei enviou uma pequena porção das armas e tesouros para Constantino de Bizantine. Ele concedeu uma parte dos tesouros para seus soldados, e ele ordenou a seus homens que prendessem o resto e os salvaguardassem como os tesouros do reino. Naquela noite, Fei mudou para o modo assassino e passou facilmente pelos postos de controle para chegar às Montanhas Moro. Mais de uma dúzia de matrizes mágicas ainda protegiam o imenso campo de batalha, e numerosos selos espaciais espirituais do punho giravam no ar. Uma figura magra estava em pé no centro do espaço com uma túnica de bronze em seu corpo. Ele estava parado lá pacificamente como se ele fosse o centro do universo, e atraiu toda a atenção de Fei. Anterior próximo. Comentários. Hail the King, capítulo 283. O mesmo ataque. Era esse misterioso mestre guerreiro. Ele veio de novo. Um misterioso sorriso apareceu no rosto de Fei. Sem se esconder, ele desceu as montanhas e ficou na frente do campo de batalha. Então, ele usou as mesmas técnicas no modo assassino e passou por uma matriz mágica que era intermediária entre todas as matrizes de lá. O misterioso mestre guerreiro ficou um pouco surpreso com a forma como Fei passou pela matriz mágica. Embora este homem treinasse energia guerreira, ele tinha algum conhecimento sobre magia. Fei acabou de passar por uma matriz mágica de 7 estrelas, e havia mais de 300 caminhos mágicos nela. Esses caminhos mágicos estavam interconectados e a energia mágica fluía através deles em várias velocidades e ângulos. Se eles fossem levemente acionados, o feitiço de magia de 7 estrelas desencadearia um ataque total. O que Fei fez usando sua agilidade e previsões foi inacreditável. Era milagroso. O homem misterioso pensou sobre isso e percebeu que ele não podia imitar o que o rei de Chambord fazia, embora ele fosse muito mais forte. Elder. Depois que Fei passou pela matriz e descansou um pouco, ele se levantou e cumprimentou o homem. A surpresa no rosto do homem desapareceu. Depois que ele observou Fei por um pouco, ele balançou a cabeça com um sorriso no rosto. Elder, quem são? Fei queria saber quem era esse homem. Ataque. O homem misterioso acenou com a mão e interrompeu Fei. Parecia que ele não queria falar sobre isso. Fei ficou surpreso, ele não sabia o que estava acontecendo. Me dê um soco. O homem misterioso disse. Sua voz ainda estava sem emoção. Ele então acrescentou, soque-me com tudo o que você tem. Fei entendeu agora. Droga, outra batalha. Ele pensou. Ele me pressionou e me atacou ontem, e é a minha vez de atacar. Parece que meu palpite estava correto.
Fei percebeu que esse homem tinha uma característica distinta: ele não gostava de falar. Ele tratava suas palavras como tesouros. Se ele pudesse se expressar usando uma palavra, ele não usaria duas. Elder, tenha cuidado! Fei gritou quando luzes coloridas apareceram em seu corpo. Todo o equipamento que ele obteve do NPC na Docas Curas apareceu em seu corpo. Todas as partes de seu corpo estavam protegidas: punhos, pulsos, antebraços, ombros, peitos, costas, abdominais, pernas, joelhos, tornozelos, pés. Todas as armaduras tinham formas exóticas e faziam com que Fei parecesse uma besta de batalha sangrenta. No momento seguinte, após uma onda de energia mágica, Fei soltou seu bárbaro nível 49 enquanto respirava fundo. Ele puxou o braço para trás e cerrou o punho. Como se esse movimento puxasse toda a energia do mundo em seu punho, parecia impressionante de longe. Punho Geada Celeste, um golpe para matar. Fei instantaneamente usou seu ataque mais poderoso. Na área acima de sua cabeça, uma marca transparente de punho de cristal, com cerca de 10 metros de comprimento, 10 de largura e 10 de altura, parecia um lótus fantasma. Ele instantaneamente correu em direção ao homem misterioso, que estava parado entre os selos espaciais espirituais do punho, impiedosamente. Foi tão rápido que criou uma série de ruídos e fagulhas no ar. O homem misterioso ficou surpreso pela segunda vez hoje. Ele balançou a cabeça e disse: "Não é ruim." Enquanto ele disse isso, ele fez o seu movimento. Ele finalmente moveu as mãos atrás das costas, e ele acenou levemente como se estivesse tirando poeira. Diante da devastadora marca do punho, uma imensa palma verde surgiu da energia guerreira verde na frente do homem. Golpe de palma. Bum! A marca do punho e a marca da palma da mão entraram em confronto. A atmosfera estava muito tensa. Após um breve momento de silêncio, o ruído estrondoso ressoou no campo de batalha. A marca de punho cristalina lascou e a energia guerreira verde em chamas se pareciam com um fogo de artifício louco. Era lindo, mas perigoso. Sob este fogo de artifício, havia nuvens de poeira e pedras lascadas no ar. O chão até rachava como se os deuses estivessem zangados. Este caos finalmente se estabeleceu depois de 4 minutos. A marca do punho cristalina e o golpe da palma ambos desapareceram. Sua força aumentou novamente. O homem misterioso estava confuso. Fei assentiu. Muito rápido, não é bom. O homem franziu a testa. Fei ficou surpreso no início, mas ele logo entendeu o que o homem queria dizer. No continente de Azeroth, os mestres guerreiros precisavam de força para estar no mesmo nível que sua mentalidade e nível espiritual. Muito rápido de um aumento apenas em força iria inclinar o equilíbrio. Embora esse desequilíbrio não causasse efeitos prejudiciais como os descritos em Novels Vuxia, isso prejudicaria o potencial futuro. Havia um monte de gênios guerreiros que avançaram rapidamente no nível de estrela. Mas devido ao potencial esgotado, eles ficaram presos no nível de guerreiro de 9 estrelas e não puderam avançar para a classe da Lua. O caminho do cultivo era muito semelhante a outras coisas na natureza, uma base firme era coisa que não podia ser negligenciada. A altura do arranha-céu depende da profundidade da fundação. O futuro de um guerreiro depende da base firme do básico. Acumule rapidamente e use-os devagar, essa era a chave. O misterioso guerreiro ficou chocado com a velocidade de aumento de poder de Fei. Comparado com a noite passada, Fei estava agora no nível de guerreiro de 7 estrelas de nível intermediário. O misterioso guerreiro deve ter pensado que Fei apenas se concentrava na força e negligenciava os fundamentos. Ele estava preocupado que Fei seria como o gênio que esgotou seu potencial em idades jovens. Fei ficou tocada pelas palavras amáveis do homem. Esta foi a primeira vez que alguém lhe ensinou desde que veio ao continente de Azeroth. Este simples conselho deixou-o com um pouco de saudades de casa. Fei sentiu que estava sentado na sala de aula e sendo ensinado por seus professores na universidade na Terra. No entanto, Fei não sabia como dizer a esse homem o que estava acontecendo.
Seu aumento de força não era comum, ele estava usando o dedo de ouro Diablo Wood. Ao contrário dos guerreiros e magos que confiaram em um acúmulo diário de energia e poder, o aumento de força da Fei não diminuirá a velocidade. De fato, à medida que o poder espiritual de Fei aumenta, ele poderia permanecer no Diablo Wood por mais tempo e subir de nível ainda mais rápido. Claro, Fei não compartilhará o segredo sobre Diablo Wood com outras pessoas. Obrigado pelo conselho, Elder. Essa era a única coisa que Fei podia dizer. Felizmente, o homem misterioso não queria saber a resposta. Pensando em como Fei passou pela matriz mágica, ele sabia que o rei de Chambord tinha trunfos únicos. No mundo, todas as pessoas tinham seus segredos. O homem misterioso só queria avisar Fei, ele não queria chegar aos segredos dos outros. Seu ataque foi direto demais e você não tinha controle suficiente. Você não pode utilizar o poder residual do golpe. Enquanto o homem falava, ele cerrou levemente o punho. Uma marca semelhante ao punho apareceu no ar, era feito de sua energia guerreira verde, mas imitava todas as essências do golpe de Fei. Ele deu um soco. Embora a velocidade desse ataque tenha sido mais rápida, ele não criou faíscas nem fez barulhos de perfurar os tímpanos, como fez o ataque de Fei. Foi mais ágil e sorrateiro. Como um relâmpago, a marca do punho desabou no céu. No momento seguinte, um barulho de perfurando soou. Então, uma cicatriz vermelha apareceu no céu como se o espaço estivesse sangrando depois de ser rasgado. Esta cicatriz vermelha não desapareceu por um longo tempo. A boca de Fei se abriu e ele não conseguiu dizer nada. Esse golpe foi o mesmo que o de Fei, mesma técnica, mesmo nível de potência e mesma marca de punho. Mas nas mãos do misterioso guerreiro, o dano causado pelo golpe foi de 3 a 4 vezes mais. Além disso, a velocidade era mais rápida que a velocidade sônica, os barulhos estrondosos soaram e as faíscas só apareceram depois que a marca do punho desapareceu. Rápido! Incrivelmente rápido! No entanto, Fei viu muito mais do que isso. O que você viu? O homem misterioso perguntou depois que ele olhou para Fei por alguns instantes. Controle. Elder, quase tudo que você usou foi o mesmo que o meu: movimento, técnica, presença e etc. No entanto, o poder é 4 vezes mais. É por causa do controle do seu poder que está além de um nível sensato. O poder do ataque só pode ser totalmente liberado com o controle granular divino. Fei declarou lentamente. NT, granular igual pequenas partes. O homem misterioso assentiu. Você é bom. Ele disse. Depois disso, ele sacudiu o dedo indicador e um pacote veio de voo para Fei. Fei pegou e percebeu que era um livro. Antes que ele pudesse ver sobre o que era o livro, a figura do homem misterioso se embaçou e ele desapareceu sem deixar vestígios. Anterior próximo. Comentários. Rei the King capítulo 284. Imperador lendário. O frio da noite soprava e era afiado como facas. As árvores nas florestas se moviam como ondas de maré, e os rugidos dos monstros soavam regularmente. A floresta caída nas montanhas Moro era o paraíso para todas as bestas demônio durante a noite. Parecia magnífico, mas tinha uma tonelada de perigos ocultos. Fei balançou a cabeça. O homem misterioso partiu por vontade própria e foi extremamente rápido. Não havia como alguém conseguir detê-lo. Fei na verdade ainda tinha muitas perguntas que queria fazer, mas parecia que ele tinha que esperar por amanhã. Fei então olhou para o livro fino em sua mão, sua textura parecia muito estranha. O livro era muito delicado. Era feito de um pelo amarelo claro de algumas bestas demoníacas desconhecidos, e era liso e suave. Tinha cerca de 1 metro de comprimento e 10 de altura se estivesse totalmente aberto, e era dobrado na vertical 10 vezes. Na verdade, não deveria ser chamado de livro, foi mais como um panfleto muito longo. O longo panfleto estava dobrado e o título foi selado na capa usando um material dourado.
condensação de poder guerreiro e controle granular, metodologia completa de treinamento. Os olhos de Fei se encontraram no título. Estas eram as notas sobre condensação de energia e controle granular. De olhar do livro, era muito valioso. Aquele misterioso guerreiro escreveu isso. Fei pensou. Fei não podia esperar para abri-lo e lê-lo. Nesse momento, ele viu de repente uma linha de minúsculas gravuras sob o título. Foi escrito usando uma tinta escura. Talvez devido ao tempo, estava embaçado e difícil de ler. Mas depois que Fei tentou o seu melhor, ele leu, presenteado pelo príncipe mais velho Yasin ao rei de Zenith. Depois de ler isso, Fei ficou chocado. Era um documento confidencial do Império Zenith. O mais chocante foi que foi escrito pelo Imperador Yasin. A julgar pelo título Príncipe Mais Velho e Rei de Zenith usado na sentença, isso era de muito tempo atrás. Para o conhecimento de Fei, o Império Zenith ainda era um reino afiliado ao Império Spartax há 20 anos. O rei de Zenith não se transformou no imperador de Zenith até o aparecimento do príncipe mais velho de Zenith Yasin. Usando sua força individual incomparável, ele derrotou centenas de reinos em torno de Zenith e tomou um enorme território do Império Spartax. Naquela época, o Império Spartax nível 3 foi derrotado e quase desmoronou. A família real remanescente ao lado dos legalistas de Spartax formou um novo império, e era o Império Spartax nível 1 que todos conheciam hoje. Esta era a causa do ódio entre Zenith e Spartax. Eles viam um ao outro como inimigos. Nos últimos 20 anos, os dois impérios tinham força semelhante. Embora não houvesse uma guerra completa, as fricções e batalhas nunca pararam ao longo da fronteira. O objetivo dos dois impérios era eliminar a outra parte. Os velhos e novos ressentimentos e ódios haviam se intensificado a ponto de desaparecer apenas se um império desaparecesse. O príncipe mais velho Yasin, de 20 anos atrás, era o imperador Yasin hoje. Além da identidade do imperador, o caminho de cultivo de Yasin também era uma lenda inacreditável. O príncipe Yasin era realmente mediano antes dos seus 20 anos. Mas depois que ele chegou aos 20 anos, tudo mudou. Seu nome era como o sol em um dia de verão, ninguém se atreveu a olhar para ele. Levou apenas 10 anos para que um pequeno guerreiro de 4 estrelas se transformasse em uma elite de classe lua que derrotou todos em centenas de reinos ao redor de Zenith. Até hoje, ainda havia poetas viajantes que recitavam as histórias do imperador Yasin. Nas lendas, Yasin era um talentoso guerreiro genial. Ele começou com poucos recursos, mas ele foi capaz de criar inúmeras técnicas de treinamento e técnicas de combate. A técnica secreta número 1 da família real, o Punho do Dragão, foi criada por ele. Ouviu-se que esta técnica estava além do nível de estrela, era uma técnica de classe lua. Exceto o Punho do Dragão, muitas das técnicas do Império foram criadas por ele. No topo da força individual, sua compreensão de técnicas e cultivos era muito profunda. Quando Yasin estava no auge de seu tempo, ele recebeu um comentário do Supremo Santo da Inteligência de Azeroth. Nessa era, Yasin representa milagre e dominação. Qualquer inimigo precisaria recuar na frente da espada de Yasin. Um homem como Yasin estava realmente no auge de seu tempo. Muitas pessoas acreditavam que Yasin seria a primeira pessoa na região a avançar para um senhor da classe do Sol. No entanto, Yasin teve que se concentrar mais nos deveres administrativos depois que ele estabeleceu o imperador, e ele não progrediu em termos de cultivo como todos esperavam. Em vez disso, ele ficou mais fraco e sua fama diminuiu lentamente. Nos últimos 16 anos, o imperador Yasin não lutou com ninguém. Lentamente, os jovens guerreiros esqueceram sua identidade como um guerreiro e apenas se lembraram dele como um imperador. Inesperadamente, o rei guerreiro de todos os guerreiros que fez seus inimigos recuarem estava prestes a chegar ao seu fim devido aos ferimentos ocultos e agravo de doenças. O tempo é impiedoso e heróis envelhecem também. Fei realmente não esperava que as notas condensação do poder guerreiro e controle granular metodologia de treinamento completa fossem escritas pelo imperador Yasin.
Embora Fei, que era de outro universo, ainda não entendesse completamente a lei da selva, ele sabia que notas como essa seriam um tesouro inestimável no Império. Assim como as técnicas secretas dos livros Wuxia, essas anotações fazem os guerreiros lutarem e matarem por isso. Embora as anotações tenham sido escritas quando Yasin ainda era um príncipe, foi pouco antes da ascensão dele e ainda era significativo e precioso. O misterioso guerreiro conseguiu algo que deveria ser colocado em uma biblioteca bem guardada no Palácio Real. Esta informação era suficiente para fazer as pessoas pensarem. Será que ele foi um dos mestres que serviram a família real? Ou Fei sentiu que as coisas estavam ficando mais estranhas, e ele não chegou a lugar nenhum pensando nisso. Ele balançou a cabeça e abriu as notas. Concentrou-se nas pequenas impressões da segunda página e leu atentamente as notas sob o luar prateado. Logo, Fei ficou intrigado. Por 2 horas, Fei ficou lá com as notas como uma estátua e não se distraiu com as coisas ao seu redor. Apenas o vento agitou seus longos cabelos negros. A força de Fei era do Diablo Wold e aumentava rapidamente. Embora o poder do Diablo Wold fosse forte e variável, a maioria das técnicas e experiências de utilização eram dos combates de Fei com monstros e inimigos, não havia sistemas completos nem históricos teóricos. Comparado com mestres guerreiros no continente Azeroth como Yasin, Fei não tinha em termos de compreensão de poder e força. Depois de ler as notas, senti como comer uma melancia gelada em um dia quente de verão. Havia muitas coisas que Fei não entendia antes, agora ele sabia o que estava acontecendo. Embora a noite ainda estivesse escura, Fei sentiu que seu futuro era brilhante e claro. De modo a... Fei ficou muito animada depois de ler as anotações. Ele admirava o Imperador Yasin, que ele nunca conhecera. Ao ler as notas, as ideias e os processos de pensamento do jovem guerreiro genial apareceram vividamente na cabeça de Fei. 4 horas e meia depois, o personagem bárbaro estava no nível 51. Reino de King, capítulo 285. Região de Batalha Norte número 8. Quando Fei saiu do Diablo Wold, já eram 2 horas da tarde. Como a competição que era de vital importância era no dia seguinte, as pessoas na área do acampamento estavam ocupadas. Os 50 estágios de teste da espada seriam a pista de dança dos mestres guerreiros, e muitos magos e artesãos reais estavam consertando e aprimorando sob a proteção de soldados imperiais. A configuração das matrizes mágicas ao redor das plataformas ajudaria os estágios a suportar as forças danosas dos guerreiros e a proteger os espectadores. A área do acampamento estava caótica e barulhenta. Todos os reinos afiliados estavam fazendo seus preparativos finais. De acordo com as regras, os reinos foram divididos em 5 regiões de batalha: leste, oeste, sul, norte e central. Haveria 2 rodadas. A primeira seria o ranking de partidas. Nessa rodada, todo reino afiliado enviaria 6 dos seus guerreiros ou magos mais poderosos para participar de 6 partidas individuais de classificação. Além disso, 50 soldados de elite de cada reino participariam de partidas de ranqueamento do grupo. Os 10 melhores mestres do ranqueamento individual, assim como os 10 melhores reinos nas partidas do ranqueamento de grupo, vão se encontrar com o Imperador Yasin e receber recompensas pesadas. Todos os pontos nessas rodadas serão adicionados para as partidas do ranqueamento do reino. A segunda rodada seria partidas de desafio. Nesta rodada, cada reino afiliado poderia escolher outro reino para desafiar. Normalmente, não havia limites. Um reino poderia desafiar repetidamente vários oponentes. Mas como esses jogos eram jogos de morte, um reino normalmente não pode participar de 2 partidas. O reino desafiador tem que desafiar um reino que é de um nível superior a eles. Se eles vencerem, eles conseguem o nível do reino perdedor. Esta rodada é muito cruel, muitos reinos de alto nível caem de níveis,
e muitos reinos de baixo nível que são desconhecidos se tornam reinos afiliados de alto nível. Depois que as 2 rodadas de competições terminassem em todas as 5 regiões, a competição mais importante ocorreria os Jogos de Ranqueamento do Reino. Os mestres guerreiros das 5 regiões conseguiriam competir em uma competição final para suas regiões. O verdadeiro rei pisaria nos ossos e sangue dos cadáveres e se tornaria o guerreiro número 1 entre todos os reinos afiliados, e seu reino de origem seria coroado como o reino afiliado número 1. Ambos os títulos representavam uma glória infinita. Quando Yasin ainda era um príncipe do reino Zenith, ele se tornou o guerreiro número 1 entre todos os reinos afiliados de Spartax durante uma competição similar, e seu reino foi coroado como o reino afiliado número 1. Ele ficou instantaneamente famoso e aproveitou a oportunidade para se levantar e libertar-se do Império Spartax. Desde que havia essa história, os 2 títulos representaram ainda mais coisas. Não importava se era a família real ou os reinos afiliados, eles tratavam esses títulos muito a sério. Além disso, o rei do reino vencedor seria coroado como Duque Imperial, era quase equivalente à identidade da família real. Essa recompensa era o suficiente para levar as pessoas a enlouquecer por isso. Exceto pelos 6 reinos afiliados que foram eliminados por conexão com os assassinos, os 244 reinos estavam todos tentando obter a maior recompensa desta competição. À tarde, todos os reinos enviaram um representante para obter seu número gerado aleatoriamente no centro da área do acampamento. Um prédio administrativo temporário foi montado. Normalmente, os reis dos reinos iam até lá para obter o número, mas Fei não estava interessada nisso. Peter Sek, que era o chefe dos militares de Chambord, foi enviado para lá como representante. Região de Batalha Norte número 8. Depois de 1 hora, Sek voltou com o resultado final. Fei riu e disse que Sek era sua arma de sorte. Este era um bom número. Chambord ficava na região mais setentrional de Zenith e era naturalmente classificada na região da Batalha Norte. Havia 50 reinos na região norte. Como alguém que era chinês, ele gostava de números como 6 e 8, já que representavam sorte e riqueza. Na tarde anterior à competição, ocorreu uma reunião dos líderes de Chambord, foi realizada pelo próprio rei. O rei elogiou os líderes e os soldados pelo enorme aumento de força. Ele então recompensou as pessoas que fizeram contribuições extraordinárias e declarou seu objetivo para a competição. Ele também desejou que os soldados e os guerreiros de Chambord pudessem se concentrar especialmente no trabalho duro, nas batalhas e no assassinato dos inimigos. No final da reunião, a lista para as partidas individuais do ranqueamento foi determinada, e uma legião de 50 pessoas composta por oficiais de execução da lei e de cavaleiros do Zodíaco foi construída. Depois disso, todos se prepararam para a competição. Na área do acampamento, as pessoas gritavam e os cavalos rugiam. As armas eram afiadas e as bandeiras eram brilhantes. A intenção assassina subiu ao céu. A lua no céu era prateada. Dentro do campo de batalha nas montanhas Moro, uma marca de punho atravessou o ar e entrou na noite escura. Depois que uma série de faíscas apareceu, o barulho alto de perfurar os tímpanos soou. Bom. O homem misterioso comentou levemente, mas seus lábios se contraíram um pouco. Ele não esperava que o jovem rei na frente dele crescesse tão rápido. A marca do punho de Fei superou a velocidade sônica e criou uma marca vermelha no céu. A marca do punho logo se transformou em uma estrela no céu. Este golpe era idêntico à que o misterioso homem usou na noite passada. O controle da força era tão bom que o homem misterioso achou que foi ele que socou. Isso estava no nível de controle granular que os guerreiros tinham dificuldade em obter. O mais aterrorizante foi que o homem misterioso sentiu o aumento na força do rei de Chambord novamente. O rei estava agora no auge de um guerreiro de 7 estrelas de nível intermediário. Para o homem misterioso, esse rei era mais genial que todos os jovens guerreiros que ele já viu. Que monstro! O homem misterioso pensou consigo mesmo.
Ele pensou que levaria um tempo para o rei compreender o conhecimento nas notas, mas parecia que alguns de seus materiais de ensino não seriam úteis. Voxos! O homem misterioso acenou com a mão e outro pacote verde correu em direção a Fei. Então ele desapareceu novamente. Venha novamente amanhã. A voz sem emoção soou nos ouvidos de Fei. Embora a força de Fei estivesse aumentando dramaticamente, ele ainda não conseguia ver como o homem saía. O homem era muito poderoso. O que Fei recebeu foi outro livro delicado, sentiu o mesmo que as notas que ele recebeu na noite passada. Também era feito de um pelo amarelo claro e era dobrado verticalmente de uma forma elegante. A única diferença era o título e o conteúdo. Técnica de força espiral de energia guerreira e técnica de sobreposição de força oculta. A impressão era a mesma, presenteado pelo príncipe mais velho Yassin ao rei de Zenith. Fei pensou sobre isso e entendeu o que o homem queria dizer. Técnica de força espiral e técnica de sobreposição de força oculta eram técnicas avançadas. Ao sobrepor a força, aumentaria drasticamente o dano causado pelos ataques. No entanto, essas técnicas avançadas só poderiam ser alcançadas através do controle granular. Essa foi a razão pela qual o homem lhe deu as anotações ontem. Este homem misterioso era como um professor que não gostava de falar. Ele estava apontando um caminho de cultivo para Fei. Talvez ele tenha visto que Fei era forte, mas carecia dos fundamentos. Foi por isso que ele pressionou Fei no começo e fez com que Fei percebesse o que lhe faltava. Mas por que esse homem é tão legal comigo? Fei não sabia a resposta. Embora o rei se amasse e se considerasse carismático e bonito, ele sabia que não havia ódio e amor inexplicáveis. Um misterioso homem deve ter planejado alguma coisa. Anterior próximo. Comentários.